2024 e a gente ainda precisa fazer um pequeno manual do orgasmo para as mulheres chegarem lá? Precisa. As pesquisas vão dizer que mais da metade das mulheres tem dificuldade de chegar ao orgasmo nas relações sexuais. O que está acontecendo? Será que estamos superestimando o orgasmo? Será que tem que gozar junto todas as vezes? Será que o orgasmo feminino tem que liberar um líquido? Existem mesmo uma série de orgasmos e a gente precisa dar check em cada um deles? O problema tá no genital, tá nas mãos, tá na cabeça. Como é que a gente faz para gozar mais e melhor? Sente o clitóris ficando ereto e chega mais, que esse é o Preliminares Podcast, com conversas essenciais para o prazer. Olá, eu sou a doutora Carolina Ambrogini, ginecologista, coordenadora do Projeto Afrodite, da Unifesp e psicanalista. Oi, eu sou Natália Jankiewicz, jornalista, educadora sexual e psicanalista em formação, e já vou aproveitar para convidar você que está nos assistindo pelo YouTube para se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todos os vídeos. Se você nos ouve por algum tocador de podcast, vai lá, não esquece de avaliar a gente, dá lá 5 estrelinhas se você curtir, e aproveita também para nos seguir no Instagram, preliminares.pod. Eu e Carol estamos sempre de olho, né, nas interações. Sim, com certeza, a gente gosta muito das participações. A gente, inclusive, dá risada, porque tem alguns episódios, tipo Sexo Anal, que o povo tá lá, Natália, fica quieta, essa repórter não cala a boca, deixa a doutora falar. A gente tá vendo tudo, né, Carol? É, exatamente, muito legal. Então, o tema de hoje é orgasmo feminino, Carolina. O pequeno manual do orgasmo feminino, tema complexo. Pois é, 2024 e a gente ainda precisa falar disso? Toda vez eu penso, tô chovendo no molhado? Não tá. O orgasmo, ele não é uma coisa simples, uma coisa orgânica, né? Como se fosse assim, vai lá e faz e, tipo... Ele é um aprendizado. Ele é um aprendizado, eu acho que para todos, homens e mulheres, né? Porque, às vezes, o homem tem um orgasmo, mas é um orgasmo não tão prazeroso. Verdade. Não é? Então, eu acho que para que ele realmente seja uma experiência interessante, gostosa, etc., eu acho que ele precisa de um aprendizado, sim. Eu tenho um pouco a sensação de que tudo que é ligado ao sexo e à sexualidade, a gente, quando eu digo a gente, eu quero dizer o senso comum, né, a sociedade de maneira geral, parece que tudo tem que ser espontâneo, automático, instintivo, intuitivo, né? Porque talvez a gente associe o sexo a algo de animal, a algo de natureza selvagem, assim. Sim. É loucura minha? Não. Faz sentido? Faz total sentido. E eu gosto de usar uma analogia que as mulheres usam muito, que é a questão de amamentar. Ah, verdade. Não ótima. Você é mamífera, você tem mamas, você tem leite, chega lá o bebê e suga. E a gente, quando vai para a prática, percebe que não é nada disso. Que o nosso psicológico influencia demais ali naquela amamentação, de que não é algo instintivo. Nós somos mamíferos bem complexos, né? Somos mamíferos pensantes, e o fato de pensar e de sentir, isso muda, interfere muito no instinto. Vai tornando mais complexo, né? Bem mais. E pra gozar também. Não é assim, vai lá, faz e goza. Achei demais. Eu tô ainda parada aqui, tô estagnada na comparação com a amamentação, porque me identifiquei demais. Não é? Eu realmente me preparei ali pro processo do parto, que é um evento único que acontece ali num período de horas, né? E, na verdade, a amamentação, que é algo que vai se estender por muito mais tempo, eu tive uma extrema dificuldade, né? Foram meses, com a ajuda de enfermeira, com a sua ajuda ali na hora do parto. E ainda assim, eu tinha essa coisa de que seria automático, que seria inconsciente, né? Então, acho muito bom e talvez isso seja um abraço para as pessoas que têm essa dificuldade de chegar ao orgasmo, porque quando a gente fala dessa forma, a gente tira essa pressão e essa culpa, né, que muitas mulheres sentem, de que há algo de quebrado, digamos assim, que precise ser errado. De errado, de quebrado, veio algum botão com defeito dentro de mim que eu não tô conseguindo chegar nesse lugar, né? Então é algo, eu sempre falo pra mulher que ela não consegue gozar,
que ela vai ter que passar por um processo de olhar para dentro, de olhar para si, um processo de entender o que ela pensa durante o sexo, que eu acho que tá aí a grande questão. O que você pensa, o que você sente durante o sexo. É mais do que a posição, do que o tipo de fricção que você tá fazendo. Eu acho que a gente pode passar aqui para vocês, né, assim, um manual de fique nessa posição, esfregue o seu dedo assim, coloque... Não, mas, gente, isso que a Carol falou é muito bom. O que tá passando na tua cabeça que vai te dar ou não a permissão para chegar ao orgasmo, a esse nível de entrega que é preciso ter, né? Exatamente. É uma sensação de descontrole. E é aí a grande dificuldade, principalmente das mulheres que são muito controladoras, são ansiosas. A gente, eu acho que a gente é treinada para controlar desde sempre, né, Nath? Porque a gente tem que controlar tantas coisas. Primeiro, a gente tem que controlar o nosso corpo. A gente tem que controlar se a gente sai na rua, se a gente vai estar em perigo. Não posso mostrar o meu desejo, preciso controlar o meu desejo para não ser vista como putinha, né? Exato, tô com vontade, mas eu não posso gostar de sexo, porque mulher que gosta de sexo é vagabunda. Não posso transar no primeiro encontro, então eu tenho que me frear. Eu tenho que controlar tudo que tá acontecendo na minha casa, porque ainda eu sou responsável por isso. Então, nós somos treinadas para o controle. Carol, você sabe que me veio agora uma coisa de... Eu tenho a sensação de que a gente introjeta, ou seja, bota pra dentro o controle que fizeram de nós, né? Nos controlaram e nos reprimiram tanto que é como se a gente tivesse lá dentro uma pessoinha que na hora do sexo tivesse te lembrando dessa repressão, desse controle também, né? Isso. Ai, cuidado, não se solta tanto. O que ele vai achar? Isso. Ai, nossa, imagina se a minha mãe estivesse aqui me vendo fazer isso. Ai, será que eu tô sendo vagabunda demais? O padre diria que isso é nojento. Ai, o pastor diria XYZ. O pastor disse que não posso fazer sexo oral. E por aí vai. Ou então, nossa, minhas amigas conseguem tão fácil, por que eu não consigo? O que eu tenho de errado? Então, esses pensamentos que invadem, são os que a gente chama de pensamentos intrusivos, são o que te atrapalham na hora do orgasmo, querida. Com certeza. Então, é muito importante você ir a fundo e analisar o que você pensa na hora do orgasmo. Porque, para chegar lá, o ideal é que você não pense em nada. Que você sinta, né? Que você consiga fazer, de certa forma, uma dissociação, uma separação entre essa parte racional e se entregue para essas sensações do corpo mesmo, né? Para que esse orgasmo aconteça. Você sabe que eu me lembro que quando eu comecei a estudar a sexualidade, eu tinha um blog, né? O Pimentaria. E naquela época, mais de 10 anos atrás, teve um e-mail que eu recebi que me impactou muito, assim. Era uma mulher, ela tinha 20 e poucos anos, ela dizia que tinha 20 e poucos anos, e ela descrevia toda uma cena e me perguntava no final, você acha que eu gozei? Você acha que isso é um orgasmo? E a cena que ela descrevia era a seguinte. Ela dizia que quando ela fica... Eu perguntei se ela se masturbava e tudo mais. Ela dizia assim, não. Mas quando eu tô muito tensa, muito nervosa, eu tenho que prestar uma prova na faculdade, alguma coisa assim, eu me sento com as pernas... eu cruzo as pernas, né? Deixo elas bem comprimidas e faço um movimento de balancê pra frente e pra trás, porque eu descobri que quando eu faço isso... Logo em seguida, me vem uns tremeliques e eu relaxo essa tensão. E eu me lembro de responder pra ela, você goza. E eu acho que nessa ideia do que é um orgasmo, como se o orgasmo precisasse ter algum tipo de fricção direta da mão, algum tipo de penetração, algum tipo de... Não, essa mulher tá ali sozinha, de roupa, de pernas cruzadas, se balançando... E sentiu essa descarga de tensão, esse relaxamento, né? Então, eu fiquei me perguntando como era o orgasmo que ela imaginava. Talvez do filme pornô. Exato. Que é aquela coisa dos filmes, ainda que ela grita, que geme, que, ai, meu Deus, não para. Ou, assim, mesmo que ela não tenha visto pornô, eu fico pensando nos romances mesmo, sabe? Na novela, naquilo que é mais pop, que é mais acessível, que também é uma performance, né? Então, como que esse orgasmo que todo mundo fala pode ser só entre aspas, esse choquinho
cheirinho gostoso, esse suspiro. Mas você sabe que eu tenho uma grande amiga, psicanalista, Maria Cláudia Lordello, que trabalhou comigo lá no Projeto Afrodite durante muitos anos, e ela fazia essa seguinte observação, até na nossa ficha lá do ambulatório, ela colocava, como você se masturba? Porque tem muitas mulheres que elas não colocam a mão, porque colocar a mão é algo feio, que a gente aprende lá por volta dos 3, 4 anos. No próprio corpo, que não é não colocar pode a mão no corpo colocar do a outro, mão. no próprio corpo. Que parte tão proibida é essa que eu, que sou dona dela, não tenho acesso? Não pode, porque lá nos 3, 4 anos a gente aprendeu que feio, tira a mão daí, menina não põe a mão aí, né? E aí, ela percebeu ali, entrevistando várias mulheres, que muitas tinham um orgasmo com essa sensação que você descreveu agora, só de fechar a perna e se esfregar. Ou no travesseiro. Ou na ducha ali na ducha higiênica ali do banheiro. Mas não com a mão. Porque é feio colocar a mão ali, né? É algo que a mulher não... Ela é castrada, ela não pode. Tem uma coisa, né? Que você gozar dessa forma é um pouco gozar com um distanciamento de uma forma passiva. Quando você põe a mão, você assume o comando de uma forma mais clara. Eu estou no comando, né? E aqui não. Eu tô me esfregando num travesseiro. Foi o travesseiro que fez isso comigo. Não fui eu que promovi esse prazer, né? Porque existe uma vergonha de colocar a mão ali e assumir esse controle, esse protagonismo sobre a própria sexualidade. Que eu acho que isso a gente ainda em 2024 estamos discutindo isso. Por quê? Porque o Brasil, ele é um país muito conservador ainda. Muito conservador. Acho que a gente, talvez, na nossa bolha, Nath, a gente não perceba tanto, tal, mas, nossa, eu escuto cada relato que até hoje eu me pergunto, meu Deus, o que era nós estamos, Mas, sabe? Carol, eu entendo que, inclusive, óbvio que fora da nossa bolha é muito mais, mas mesmo na nossa bolha, eu vejo mulheres, assim, que têm conhecimento, né, de formação superior, conhecimento intelectual, que têm boas condições econômicas, mulheres que estão casadas há muito tempo, então, supostamente, teriam uma intimidade, um ambiente de uma certa confiança maior, né? E ainda assim, elas perguntam, mas como eu posso friccionar o meu clitóris durante uma penetração sem que eu ponha a mão ou que ele perceba? Ou sem botar o vibrador. Sim. Então, a gente tá dizendo o quê? A gente tá dizendo que mesmo estas mulheres reconhecem uma trava, que é uma trava ali, assim, se eu botar a mão, ele vai achar que ele não é suficiente, se eu botar a mão, ele vai tirar a minha mão. Quer dizer, o que é isso, né? Qual é o nome disso? E a gente dá muito poder pra esse pênis. Isso. Que esse pênis e o dono do pênis é que tem que dar esse prazer pra mulher. Enquanto que, se a gente for começar ali a descrever um pequeno manual pro orgasmo, você deve assumir esse protagonismo. Você deve entender sobre o seu corpo, e eu acho que aí vale muito voltar lá no episódio sobre masturbação, porque a masturbação, não querendo ou não, você goste ou não, ela é um grande aprendizado do seu corpo. É a lição de casa básica, né? Acho que os episódios 1 e 2, né? 1, anatomia, e 2, sobre masturbação, são assim... A gente fez e quis dar prioridade pra eles, porque a gente entende, né, Carol, que são a base desse autoconhecimento sexual e desse caminho pro prazer, né? Pra autonomia. Então, primeira dica, assuma esse protagonismo. Troque com seu parceiro, coloque a mão do seu parceiro ali, ou da sua parceira. Em geral, o sexo entre mulheres, elas se viram muito bem com relação a isso, né? Vários bloqueios já foram quebrados até para elas estarem ali. A própria ideia de que sexo precisa ter um pênis já é quebrada, né? Pra estar ali. Mas eu queria, Carol, convidar uma pessoa que é educadora sexual, que é empresária, ela é dona da Egalité Sex Shop e faz eventos e vendas para mulheres há mais de 15 anos. Vem pra cá, Luana Lemertz, querida, e fique à vontade. Oi, Lu, seja muito bem-vinda ao Preliminares Podcast. Ai, muito obrigada pelo convite, gente. Olá! Bem-vinda, Lu! Obrigada, é um prazer ter a sua participação aqui. Lu, a gente queria começar te perguntando, né? Você que há mais de 15 anos, né?
13, aham. 13 anos, então, que você trabalha vendendo acessórios que vão ajudar as mulheres a ter prazer sexual. Então, eu queria saber se você percebe ainda hoje essa dificuldade, se você vê mulheres que nunca tiveram orgasmo ou que nunca tiveram um orgasmo, têm dificuldade de ter na relação com as suas parcerias, né? E como que é isso? Como que é para você, de repente, ser um caminho para elas atingirem esse objetivo? Sim, bom, diariamente a gente recebe esses feedbacks, assim, é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Mulheres que têm 30 anos, 40 anos, às vezes 60 anos e nunca tiveram um orgasmo. E aí elas entram em contato em várias situações, por exemplo, quando separam do companheiro, ou até mesmo, eu já tô há 18 anos casada e eu não consigo ter prazer na minha relação. Será que tem alguma coisa de errado comigo? E aí elas vêm assim muito inseguras, vêm buscando ajuda. Então, muitas vezes a loja de bem-estar sexual ela acaba sendo esse primeiro contato, porque a pessoa às vezes nem conhece, tem terapeuta sexual ou alguém pode ajudar essa pessoa. Então ela vem bem crua assim. Então a gente recebe esse tipo de relato diariamente. É muito maluco a quantidade mesmo de mulheres que entram em contato. Porque daí como que elas começam? Às vezes elas querem apimentar a relação, ou às vezes elas, eu quero saber qual que é esse tal de orgasmo aí que eu nunca senti. E aí elas buscam uma ferramenta, né, que seria o vibrador ou o sugador de clitóris, enfim, para tentar ali sentir algo diferente. E aí, motivadas por esse acessório, não é como se ele fosse milagroso por si só. Ela começa a pensar, vou dedicar então um tempo para experimentar isso aqui, uma novidade, né, um produto novo, etc. E aí que elas começam esse relato de descoberta. Então é muito legal mesmo, assim. Eu achei muito interessante o que você colocou, Luana, de dedicar um tempo a isso, né? Porque a gente começou aqui, né, a nossa conversa, eu e a Nath, falando que o orgasmo ele é um aprendizado, é um Exato. processo, né? Que parece que é uma coisa instintiva do corpo, mas que não é bem assim. Porque nós somos seres pensantes e controladoras, né? Nós mulheres. Então, que isso exige um aprendizado e dedicar um tempo a isso, comprar um brinquedo sexual, isso é um primeiro passo da pessoa assumir o protagonismo do próprio orgasmo, né? Total, e ela precisa ter coragem. Eu sinto assim que, como a gente não é incentivada, não é estimulada, etc., muitas vezes, né, nem na família, nem na escola, nem pelo marido, nem por nenhuma amiga, às vezes. Às vezes a gente até tem aquela amiga que é tipo como a Nath, ou como vocês são para as pessoas, né? Aquela amiga apoiadora, né? Que vai lá e fala, compra mesmo o vibrador, vai dar certo. Mas elas muitas vezes não têm incentivo nenhum. Então elas vão lá, se munem daquela coragem toda para pensar assim, agora é a hora. E aí é bem isso que tu falou, assim, elas acham que a gente já vai nascer sabendo, que a gente vai automaticamente chegar ao orgasmo como se fosse uma coisa automática. E aí eu vejo assim que elas dedicam tempo a partir da compra do vibrador, que a compra do vibrador ou o uso do vibrador por si só não é o que muda, é o tempo que ela dedica para descobrir aquela nova ferramenta. E aí, casualmente, ela vai dedicar tempo também para descobrir o próprio corpo dela. Então, eu acho que sem querer, ups, gozei, que delícia, não quero mais sem isso. tipo assim, como é que eu vivia sem isso aqui antes, sabe? Então, eu acho isso muito fantástico, porque muitas mulheres têm ainda, né? É que não faz parte mais da minha realidade, mas é uma realidade. As mulheres muitas vezes têm nojo de tocar a própria vulva, o próprio clitóris. Isso. Que muitas se masturbam com as pernas. Com travesseiro. Com travesseiro, né? Porque é feio colocar a mão ali. É como se fosse algo bem nojento, proibido, sujo, feio, porque a gente ouviu a vida inteira isso, né? Então, se eu não posso botar a mão, vou botar uma coisinha ali que vibra, uma coisinha que faz uma graça diferente, de repente vamos ver como é que é. E aí elas se sentem um pouco mais autorizadas a explorar, então, qual é a sensação que ela vai ter nessa região. Então, eu vejo muito assim como uma ferramenta de autoconhecimento, né? Como se aquilo ali fosse proporcionar o gatilho que ela precisa, a autorização que ela precisa para começar a se tocar mesmo, sabe?
O que eu achei muito interessante da tua fala, quando você começa dizendo, elas vão buscar muitas vezes lojas de bem-estar sexual para apimentar a relação. E geralmente eu também, em uma série de eventos, também vendo produtos e tudo mais, e eu vejo que elas vêm buscar primeiro o creminho para esse homem, um olhinho de massagem, e aí nessa abertura, nesse diálogo que passa a acontecer de um algo a mais, pô, já que eu fiz uma coisinha pra você, vamos experimentar uma coisinha em mim agora? Vamos brincar comigo agora? Né? E aí é desse lugar que surge essa permissão, que é isso que a Carol tá falando também. E mesmo quando ela pensa na relação, ela não pensa primeiro nela, ela pensa sempre em agradar, em servir, em proporcionar para o outro prazer. E é uma coisa que eu confesso que, assim, pessoalmente, às vezes até me irrita um pouco, mas eu entendo que é um processo, porque às vezes elas vêm comprar um produto e eu falo, e para o cara, e para ele, e para ele. Gente, ele tá ótimo, ele gosta. Ele não precisa. Ele já sabe. Aí, é verdade, fala muito. Pega o negócio e fala assim, mas esse aqui é só pra usar em mim, né? E ele? Aí eu falo, gente, mas ele já tá gozando, né? A gente vai ver as pesquisas aí mostrando que 95%, né, dos homens heterossexuais vão ter orgasmos com frequência no sexo. Então, assim, eles estão bem, tá tudo certo. Ou elas falam assim, mas tem muito produto só para mulher, né? Sim, é o público que a gente precisa que goze, né? Então, muitas vezes elas vêm assim, ou até com alguma resistência muito grande dessa instituição, do casamento, da relação perfeita. Então, elas chegam falando, não, eu não preciso, eu tenho companheiro, tá tudo ótimo. Passa 5 minutos de conversa, ela vem me contar que ela nunca teve orgasmo, que ela não consegue ter orgasmo durante a penetração, que é super normal, né? Que é uma queixa muito comum, e daí que ela vai entender, tá, então tá tudo bem se eu me tocar, então tá tudo bem se eu usar um vibrador durante a penetração, show. E aí elas começam a contar esses detalhes que fazem a gente entender o que ela tá buscando de verdade, sabe? Eu quero, inclusive, aproveitar, já que você tocou nesse ponto do orgasmo, da penetração, que é tido como algo assim, né, digamos, premium. Se você chegou lá, é o premium. Mas conta pra gente, o que é, então, o orgasmo mais frequente? Como é que se dá? As pessoas estão procurando mais, as mulheres que estão nesse início de caminhada, né, em relação ao próprio prazer, elas estão procurando mais acessórios de introduzir na vagina? Elas estão procurando mais acessórios externos? Como que se dá isso? Hoje em dia, o campeão, assim, de buscas é o famoso sugador de clitóris, que, na verdade, sugar, ele não suga nada, né, gente? Não é como se fosse assim, um aspirador que vai sugar nada. Não, na verdade, ele vai fazer um estímulo no clitóris, na parte externa, que é aquela partezinha visível ali. Porque essa coisa de gozar com penetração também me incomoda muito. É como se a gente tivesse um checklist, né? Tem que gozar com a penetração, gozar com ponto G, gozar com ponto A, com ponto P, com ponto... Poxa vida, sabe? É muito absurdo. Então, assim, na verdade, eu acho que agora tá chegando mais informação de que o órgão responsável pelo orgasmo é o clitóris e muitas vezes a gente vai ativar ele na parte externa mesmo. Eu mesma nunca consegui ter um orgasmo somente com a penetração. E eu falo isso até porque elas acham que tem algo errado com elas, né? Então, elas têm buscado muito produtos mais para estimular a parte externa, a parte do clitóris mesmo. Então, cápsulas vibratórias ou então até sugadores de clitóris. Porque antigamente o que a gente tinha numa sex shop eram aqueles produtos mais fálicos. Então, ela pensava, se eu gosto de penetração, se eu gosto do meu marido, então eu preciso de um pênis de borracha. Mas não é bem assim. O nosso prazer, ele não é exatamente assim, né? Ele não depende da penetração por si só para acontecer. Então, eu vejo que elas têm buscado outras referências, e aí a gente fala muito do sugador, né, que acabou virando aí esse orgasmo miojo, né, uma coisa muito intensa, né, muito diferente do que a gente experimenta. Eu tenho aqui uma vulva, né, e eu acho que é interessante a gente mostrar que na gente... Infelizmente, temos mulheres que nunca conheceram a sua própria vulva, né? Então, o que ela tá falando é justamente de um estímulo externo nessa área que a gente chama aqui, essa área entre os lábios, que se chama vestíbulo, que é uma área muito inervada, que é a área onde é mais gostoso a mulher ter a fricção.
E o sugador de clitóris, ele vai agir aqui bem no clitóris mesmo, né? Ou esses outros estimuladores, vibradores, vão estimular essa região. E eu sempre falo que, às vezes, um estímulo aqui muito concentrado Direto, no clitóris, ele pode ser até desagradável. Aflitivo. Porque o clitóris é muito inervado. Então, o que é gostoso? Estimular aqui a região do vestíbulo e friccionar, para dar uma passadinha ali no clitóris, né? E isso com uma intensidade que você controla, ou que o vibrador tem várias intensidades e que você vai colocando. E o que o vibrador faz? Qual que é a mágica do vibrador? É justamente um estímulo mais intenso, vibratório, de fricção, que é nessa região aqui. E eu sempre gosto de lembrar dos 2 Fs do orgasmo: fantasia e fricção. Então, o vibrador, ele entra nesse papel aí da fricção. E também leva a mulher a se conhecer mais, a prestar mais atenção nas coisas, no mundo ao redor, nas coisas que podem estimular, né? Eu acho que, além do que a Lu falou, de as mulheres usarem o vibrador como um acessório que vai tirar aquela coisa de, se eu botar a mão vai ser esquisito, vai ser pecaminoso, etc e tal, pra mim tem um lance de que a intensidade do vibrador faz com que eu conecte mais rápido com as sensações do meu corpo e deixe para trás os pensamentos que estão me atrapalhando. Sim. Então, em substituição, ou seja, o processo ali, muitas vezes, da relação sexual ou da masturbação, sem esse tipo de acessório, eu, pelo menos, sinto que preciso estar mais relaxada para perceber as sensações. E o vibrador, ele entra e ele é quase como um, assim, esquece isso e vem pra cá. Vem pra cá pro que tá rolando aqui agora, É mais sabe? intenso, né? Eu adorei o que tu disse, porque é exatamente isso, assim. Não tem vibrador mágico que vá solucionar se tu não tiver com a cabeça pensando nas tuas fantasias, no teu erotismo, naquilo que tu viveu, naquilo que tu gostaria de viver. Então, eu sempre falo para elas, não tem orgasmo se tu tá pensando que tu esqueceu de pagar um boleto, sabe? Então, não tem mesmo, né? Bem broxante mesmo. A gente desconcentra e aí acaba voltando tudo do zero. Então, tem algumas clientes que sim se frustram, né? Tipo, comprei o sugador e aí, não gozei. Tá, mas calma aí, né? A gente tem uma série de coisas. Assistindo o canal de notícias, vendo a tragédia não sei onde e usando o sugador. Você fala, bom, meu amor, não vai rolar, né? Não trabalhamos com milagres, né? Então a gente opera só com realidades. E aí eu sempre falo para elas, assim, para a gente separar mesmo um tempo para isso, sabe? Eu vejo que é isso que faz toda a diferença, principalmente agora que a gente está cronicamente no celular. Eu vi ontem uma matéria, inclusive, aí aproveitando o mês do orgasmo, que falava que já fizeram pesquisas e o número é alto de pessoas que transam usando o telefone. Isso, no meio do sexo, a pessoa mexe no celular, vê coisa, responde, sim. Fiquei assim, caraca, já não bastam todas as outras dificuldades que a gente encontra para chegar ao orgasmo, agora a gente tem um novo aliado, o telefone. Então, exatamente. achei preocupante, assim. E até te tira ali de um momento tão gostoso de conexão com a parceria, né? Que eu acho que aí é que tá a grande graça do sexo a dois. Que é essa... que a gente fala muito aqui, dessa troca. Porque a masturbação, sim, é um exercício solo, né? A masturbação, sim, é uma coisa que você faz pra você mesmo e tá ali, que delícia que é explorar a sua própria sexualidade. Mas a dois é um momento tão gostoso de intimidade, de troca, de conexão, em que o orgasmo, ele nem é tão importante. Eu vou pegar a sua deixa, porque uma das coisas que eu tinha anotado aqui pra falar era, será, é polêmico, hein? Será que estamos superestimando o orgasmo? Mas aí vem uma outra camada que é assim, dá pra passar sempre sem ter um orgasmo e tá tudo bem a gente se conformar e não ter um orgasmo? Manda aí, Lu. Eu acredito que tem gente que acha que o orgasmo, assim, é algo muito fantástico e absurdo e maior do que ele realmente é. Porque a gente fala, né? Quem já gozou prega a palavra, né? Fala, não, o orgasmo é incrível, vai lá, te dedica. E aí, uma vez eu ouvi de uma amiga, para exemplificar essa fala, ela me disse assim, Lu, eu não tenho certeza se eu cheguei ao orgasmo, porque eu tenho uma amiga minha que fala que dá um arrepio na espinha e desce uma coisa e não sei o quê, e eu nunca senti esse arrepio na espinha. Eu falei, amiga,
Eu também nunca senti arrepio na espinha. Tipo assim, na espinha especificamente, na minha coluna, nunca senti, entendeu? E aí as pessoas talvez elas criam essa idealização, né, do que é mesmo chegar ao orgasmo, porque ele é uma sensação muito única. E tem muitas intensidades, conforme tu vai estimular naquela relação, naquela masturbação, ele vai mudar muito ao longo da vida, ao longo das fases que tu vive, enfim. Então, eu acho que sim, é muito importante curtir o caminho, mas também eu acho complicado a pessoa, sei lá, passei 40 anos, pô, nunca tive um orgasminho aqui, nada para contar a história. Eu acho bem complicado, assim, não. Parece que fica faltando alguma coisa, né? Eu acho que ele não tem que ser o foco ali, porque às vezes quando você coloca ele no foco, aí que ele não vem, né? Porque você persegue. Ai, A pressão, né? será que vou conseguir? Será que não vou? Será? Quando ele vira o foco, você transa com o outro para ter um orgasmo, isso não é o melhor caminho, né? Porém, a pessoa que nunca sentiu, fica faltando alguma coisa mesmo. Também acho. Eu acho que, assim, nesse sentido, quando eu penso nessa questão de superestimar ou não o orgasmo, eu penso assim, gente, eventualmente eu tô lá, vou transar e tava desconectada ou pensei em alguma coisa, algo me broxou naquele meio do caminho e tá tudo bem, também não vou criar um grande problema em relação a isso. Mas eu entendo que essa perspectiva é de alguém que tem orgasmos. Porque se você não tem orgasmos, né? Aí é que tá, eu acho que também não dá para naturalizar. Eu já fiz orientação de mulheres que falaram assim: eu tenho 50 anos, eu nunca tive orgasmo, mas não tem problema nenhum. Ah, pera lá. Será que não teve um problema nenhum mesmo? Se você tiver, você abriria a mão, né? Se você passasse a ter, você abriria a mão e falasse: não quero mais não faz questão. Eu acho bem complexa essa parte, porque principalmente na relação a dois, a gente requer ali entrega mesmo. É isso, entrega conexão, né? Para tu tá ali entendendo qual é a resposta do outro e tá curtindo. E é óbvio que dá para ter muito prazer mesmo sem ter o orgasmo, né? Eu acho que ele não é a definição do prazer durante a relação ou durante a masturbação, mas eu acho bem complexo assim a gente dizer, não, é uma coisa que a gente pode abrir mão. Por quê, né? Por que as mulheres têm que abrir mão disso, né? Eu não acho que a gente tem que abrir mão, não. Até porque ele traz, assim, uma sensação de resolução tão grande e trabalha para tomada de decisão, trabalha para criatividade, trabalha para tantas outras coisas. Hormônios, é uma porrada que a gente libera. Então, assim, eu acho... Por que a gente abriria a mão de um benefício, né? Para mim não faz sentido, né? Então, é como assim... fechar um ciclo, né? É como fechar um ciclo. Então, ele é importante sim, não vamos minimizar. Se você não consegue, vamos trabalhar, vamos entrar nesse processo de descoberta do seu orgasmo, que eu acho que é um processo bonito até de autoconhecimento, que a gente não tem que entender como falha, e sim, vamos lá, vamos entender por que eu não gozo. É verdade, eu concordo muito com isso, assim, porque é uma busca individual e também quando você está numa relação, né? Porque o que acontece que eu percebo assim, quando as pessoas já estão numa relação e elas não conseguem chegar ao orgasmo, elas têm essa crença ainda de que o casal vai gozar juntos, ou de que tem algo a ver com amar, né? Então, assim, a gente goza juntos porque a gente se ama. Ou até mesmo assim, não passa pela cabeça da pessoa que ela vai ter que aprender primeiro sozinha para depois ensinar para outra pessoa como que ela gosta de ser tocada, como que ela gosta de sentir prazer. Então, acredito que essas inseguranças e essa falta de informação muitas vezes atrapalha esse processo, né, de descoberta. E aí faz com que, fique por isso mesmo, é gostoso estar junto com ele. A minha vida passa reto, sem transar, sem orgasmo, e tá tudo certo. Porque realmente a pessoa vai sentindo menos vontade, né? Não estimula também, né? Então... Claro. Lu, muito obrigada. Brilhou nessa participação e deixou a gente com vontade demais. Com certeza. A gente deixa, por favor, aí suas redes sociais. Claro, gente, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder participar aqui. Para quem quiser me seguir lá no Instagram, é @luanalumertz. Também tem um canal no YouTube onde eu faço vídeos falando sobre sexualidade, relacionamentos. Mostro também os vibradores, é só pesquisar lá por Luana Lumertz. E para quem quiser comprar algum produtinho também para apimentar, para se descobrir, para ter o primeiro orgasmo, é só entrar lá no meu site, egalitesexshop.com.br. A embalagem é discreta, tá? É a prova de curiosos.
Dá para receber em casa, no trabalho, então é isso, gente. Dediquem tempo para descobrir o seu próprio prazer, porque é um caminho incrível. Muito obrigada, Lu. Um beijão. Obrigada, gente. Um Até beijo, mais. querida. Tchau. Então, eu gostei muito dessa parte que ela falou sobre gozar junto, né? Que é um mito, né? Ai, do amor romântico, vai. Do amor romântico. Mas, de novo, é aquela coisa, pensa, a gente não vê nos filmes, tipo, a mulher gozando primeiro no sexo oral e depois o homem gozando na penetração. Não. Geralmente, a cena é os dois ali, ou num papai... Tô falando não de filme pornô, né? Da mídia, enfim, tradicional, assim. E aí você vai lá no filme, os dois, eventualmente num papai e mamãe, os dois olhos nos olhos, e na penetração os dois gozaram juntos. E, cara, tem muita gente que acredita que há algo de errado em uma dinâmica sexual que não seja essa, de duas pessoas gozando junto. Que é um evento, assim, a gente tem tempos diferentes. Total. E, assim, é uma... Quando acontece, putz, que legal, incrível, maravilhoso, mas acho que é a exceção, né? Exato, a gente não tem que perseguir isso. Nem tem que se achar mal, se sentir mal porque não consegue ter orgasmo com penetração, porque é uma coisa tão normal. O importante é ter. Se você tem antes, se você tem depois, se você tem só com sexo oral ou vibrador, enfim. O importante é ter, né? Mas eu acho que também a pessoa tem que se abrir para novos caminhos, porque às vezes ela só fica fixada num determinado caminho que é só aquele que te dá orgasmo. Então eu acho interessante ela se permitir em algumas relações algo diferente, mesmo que ela não tenha orgasmo. Aquela coisa do sexo com script, assim, com roteiro. Tipo, vai começar nessa posição, aí eu gozo, depois vira pra aquela, ele goza, ou ela goza. Isso, e também aquela ideia fixa, eu só gozo dessa forma. Ah, sim, entendi. Sabe? Eu só gozo se for com o vibrador X ou se for naquela determinada posição. Se permita o novo. De repente, você pode gozar de uma forma diferente. Eu acho que tem um lance aí também de uma impaciência, sabe? Tipo, eu já sei o que funciona pra mim. Não quero saber mais. Já tá aqui o botão, né? E eu tenho um pouco a sensação de que essa tanto controle, tanta previsibilidade tira muito desse processo, né? Porque aí é isso, você só vai lá, o que a Luana falou, você pega um vibrador então, bota no clitóris, é o orgasmo miojo, rapidão, né? Mas assim, e o processo, né? E a troca, e o caminho, e as novas sensações despertadas ali? Porque muitas vezes essa busca pelo orgasmo, ela limita tudo isso. Limita o quanto que você se conecta com o outro, o quanto que você troca com o outro, só importa gozar. E aí vira uma coisa muito... até sem sentido. Você sabe que acho que tem um lance importante aqui da gramática, do vocabulário, que a gente também precisa esclarecer, porque às vezes a gente fala orgasmo, às vezes a gente fala gozar, e um mito também, uma dúvida muito comum nesse tema é se para chegar ao orgasmo é preciso gozar no sentido de ejacular, no sentido de soltar um líquido. Vamos explicar, Carol, a diferença? Olha, na mulher, muitas vezes, na grande maioria das mulheres, e muitas vezes, o orgasmo vai ser seco. O gozar, ele não vai liberar um líquido ejaculatório, um jato. Isso acontece com algumas mulheres. Não significa que essas mulheres sejam especiais. Tá? É porque essas mulheres têm mais resquícios de glândulas prostáticas, que são glândulas que a gente tem são glândulas embrionárias. Então, essas mulheres têm maior concentração dessas glândulas. E quando elas têm um orgasmo, às vezes, mais intenso, ou elas têm facilidade, elas têm maior quantidade de glândulas, elas ejaculam, elas liberam o líquido. Mas isso não significa que squirtar, né, que é o termo aí técnico da internet, sei lá, seja um orgasmo melhor. Tá? Porque tem até curso para aprender. Tem. E aí, assim, eu acho importante dizer, então, que você pode ter um orgasmo que vai ser caracterizado por uma série de contrações involuntárias, né, ali nessa região pélvica. O que é região pélvica? Essa região ao redor ali do teu genital, né, que vai ter uma série de contrações e depois você vai sentir um grande relaxamento, dessa tensão, desse sangue que as meninas dizem que fica pulsando.
né? É um alívio. É um alívio. E eu acho que se você tá interessada no assunto, volta também lá no nosso episódio de orgasmo, que a gente explica tecnicamente o que é um orgasmo. Enfim. A gente até mostra, né, as imagens no corpo, o que acontece por dentro do nosso corpo durante um orgasmo. É bem lembrado. Vamos chamar, tem uma dúvida aí, vamos chamar o Sussurra Aqui. Gusta, solta pra gente o áudio da ouvinte. Oi, meninas. Então, eu sou solteira e acho que pode parecer até bizarro isso, mas sou o oposto da maioria das mulheres, assim, das minhas amigas que eu troco sobre isso, que tem dificuldade de chegar ao orgasmo. Pra mim é muito rápido, quase que um orgasmo precoce, assim. Gozo em 2 minutinhos, qualquer roçada eu já consigo gozar. E aí eu fico sensível e não quero ser tocada. E meio entediada, assim, no resto do sexo. Tipo, vamos, sabe? Com pressa pra acabar. Isso é um problema? Como vocês podem me ajudar? Adorei a pergunta dela, porque eu acho que tem algumas mulheres que estão nessa situação. Elas têm mais sensibilidade. E ela falou que ela é solteira. Talvez ela fique muito tempo sem sexo ou muito tempo sem se masturbar. E aí, quando acontece, vem uma excitação muito rápida. É como se fosse uma ejaculação precoce. Sim. Né? Sim. E aí, todo o resto do sexo fica meio chato. Eu acho que é uma questão, sim. Eu acho que ela pode melhorar no sentido de que ela pode fazer alguns exercícios, os próprios exercícios que os homens fazem com ejaculação rápida, em que eles vão treinando, né? Segurar esse orgasmo. Excitação, né? Essa vai excitação. segurando a excitação. Quando ela vai percebendo que tá chegando, ela muda de foco. Para o estímulo, respira, muda o foco para aproveitar e curtir mais um pouco, né? Eu acho que ela precisa, às vezes, treinar sozinha, né? Com a mão, não com um estímulo tão potente como um vibrador. Mas aí ela vai percebendo que ela tá chegando, respira, aperta, às vezes, o clitóris, que é com o que a gente manda os homens fazerem, né? Que a gente pede para os homens fazerem quando eles estão percebendo que eles vão gozar. E aí respira, muda o foco e elas vão aprendendo a segurar. O que me veio foi a ansiedade. Engraçado, eu nem pensei tanto num possível período de abstinência sexual. Mas me ficou a questão de, talvez, uma ansiedade de vou viver algo novo. Porque sabe o que eu lembrei? Da adolescência. Então, aquela coisa de você estar ali num afã, ou seja, você já tá vivendo a excitação sexual, às vezes, muito antes de você encontrar com a outra pessoa. E aí, ao menor toque, como você já estava engatilhado, digamos assim, ao menor toque, aquilo, sabe, solta. Então, não sei. Mas, de qualquer maneira, eu diria para treinar antes também, antes de um date, antes de um encontro, se masturbar, para dar uma descarregada nessa tensão, nessa ansiedade, e ir um pouco mais resistente, digamos assim, né, para esse encontro. E evitando, então, já que é muito rápido, evitando vibradores, por exemplo, que vão acelerar, faz o processo inverso. Talvez uma técnica de respiração antes de se masturbar, né, de mindfulness, talvez alguma coisa mesmo com as mãos, mais suave, para você ir desenvolvendo essa paciência e esse caminho para chegar ao orgasmo numa velocidade reduzida, assim, né? Eu acho que se masturbar antes do date funciona bem, porque já libera aquela energia. Já libera, Que é um pouco do que a gente fala também nos casos de ejaculação rápida, né, para homens, assim, para que eles façam mais esse treino. Então, Carol, eu acho... Respondido, né? Respondido. Então, vamos retomar esse pequeno manual para a gente fazer uma revisão aí, tentar estabelecer quais seriam esses passos mais concretos para chegar ao orgasmo com mais frequência, ou ter mais orgasmos, enfim. Primeiro deles, entender que é um processo, entender que ele precisa da sua entrega, do seu protagonismo, não colocar o seu orgasmo na mão da sua parceria. Não é o pinto mágico que vai fazer o milagre, sim você mesmo, com a sua própria sexualidade, guiando o seu parceiro.
Então, esse processo de autoconhecimento, a primeira parte, né? Primeira e um autoconhecimento que vai além da questão física, como você disse, mas é perceber quais são as tuas crenças, como que foi o teu aprendizado de sexualidade, como que foram as tuas primeiras experiências sexuais, refletir mesmo sobre isso, né? Um mergulho em si própria. O primeiro, acho que esse mergulho. E aí também, a outra parte desse autoconhecimento seria a questão mesmo da... Como é que tá a minha relação com a minha vulva, com a minha vagina, né? Esse processo de masturbação e de protagonismo, que eu acho que vai além. Porque às vezes essa mulher... Ela não tem uma questão de tocar a própria vulva, no sentido de, sei lá, de estar no banho ou de se olhar, mas de não exercer o prazer, né? Então, assim, o prazer está vinculado apenas à minha parceria amorosa. E eu como se, pra que eu preciso disso, né? Sim. Depois, eu acho que diálogo com a sua parceria, pra falar das coisas que você gosta, criar uma intimidade, porque falar sobre sexo aumenta a intimidade do casal. Com certeza. Né? Então, ter um diálogo com a sua parceria, entender ali. Eu acho que, desculpa, Carol, eu acho que nesse diálogo é importante que você coloque, e aí, de novo, acho que pode ser de uma forma verbal ou não verbal, que o clitóris é a chave do teu prazer e que não é só do seu, né? Porque senão, eu já muitas vezes, as mulheres acabam sendo responsabilizadas, tipo, com a minha ex não era assim. Só com você é assim. Aí a mulher fica se sentindo inadequada. Não dá. Inadequada. Então, assim, não. O prazer da pessoa que tem uma vulva está concentrado no clitóris e não na penetração. Para que isso permita que durante a relação sexual você consiga movimentar o teu corpo, colocar a tua mão no clitóris, colocar a mão da outra pessoa, ou mudar de posição, ou friccionar de um jeito que o clitóris seja ali o centro mesmo desse prazer, né? E terceiro ponto, na hora da relação mesmo, fantasia e fricção. Ter uma fricção adequada, então posições onde você pode aumentar essa zona de atrito, né? Se é durante a penetração, que você abra mais as pernas, coloque um travesseirinho para aumentar. Embaixo do bumbum. Se movimente, se concentre nesse movimento, nas sensações gostosas do que isso traz no seu corpo. E se a sua cabeça estiver desviando para outras coisas, usa uma fantasia sexual. Usa uma coisa ali que eu penso nisso e já me entrego, me faço, né? E pra isso você vai ter que descobrir quais são as suas fantasias, né? Qual é a tua carta na manga? Quando você tá... você tá ali no sexo, foi pensar no boleto, qual é a tua carta na manga? Né? Que você vai colocar pra jogo. E então eu acredito que se você puder também voltar nos episódios, né? Anatomia, masturbação e fantasias vai agregar bastante a esse pequeno manual do orgasmo, né, Carol? Total. Vamos chamar Penetra? Vamos. Penetra para ir mais fundo no assunto. Eu vou indicar, Nath, uma série muito legal que se chama Masters of Sex. É muito boa. Que é sobre a história de Masters e Johnsons, como foram os primeiros estudos ali da sexualidade. É uma série muito romantizada, né? A verdade não tá ali, ela tem toda uma ficção por trás, né? Masters foi um cientista, depois a Virginia Johnson era a secretária dele. Não dá spoiler, não dá spoiler. É verdade, tá bom. Vai lá, assiste, é muito interessante. É muito boa, mas eles trabalham dentro de uma universidade, eles criam o primeiro laboratório do sexo ali, em que as pessoas se masturbavam e transavam, né? E eles iam verificando literalmente como é que o corpo tava agindo, pra gente descobrir o que a gente sabe hoje, né? Isso na década de 50 e depois 60, imagina o tabu. Imagina milhares de voluntários numa universidade transando com fios, com equipamentos pra entender, olha, uma ereção funciona assim, né? Olha, uma vagina. É muito interessante. É muito legal. E a parte mesmo romanceada também é muito boa, né? Fisga, gente. Eu vou indicar, Carol, uma série que se chama Sex-Fi, tá na Netflix, que é de uma jovem cientista também. E ela tá lá pesquisando num tema para sua dissertação, enfim, o seu trabalho ali de faculdade. E no fim das contas, ela resolve estudar o orgasmo, né? O que vai acontecer no corpo e na mente durante um orgasmo. E aí ela desenvolve um equipamento
para poder mensurar o orgasmo das mulheres, que é parecido, um equipamento parecido ali com um vibrador e uma capa lá que fica no cérebro e tal. E é muito interessante porque a partir dessa investigação científica dela, ela acaba descobrindo uma série de coisas sobre a sexualidade dela que estavam bem atravancadas, assim. Então, muito legal. É bem legal, tá? Pessoal, por hoje é isso, né? Temos um episódio? Temos um episódio. Não esquece de avaliar a gente, se você está escutando pelo Spotify, ou de dar o seu like se você está assistindo a gente pelo YouTube. É muito importante isso para que a gente possa atingir cada vez mais pessoas. É isso aí, ajuda a gente a furar a bolha, entra lá no Instagram, preliminares.pod, recomenda para suas amigas, para os seus amigos, e vamos ter mais conversas essenciais sobre prazer. Obrigada e até o próximo episódio.